Vou falar para vocês sobre os tipos de IZC, então, e o que é IZC. Bem, primeiro, quando nós vamos falar de dispositivos, nós temos basicamente dois tipos. Nós temos o interradiculares e o extraradicular, tá? É interradicular, não intraradicular, tá? Intraradicular é dentro do dente, inter é entre os dentes. Então é interradicular, é entre as raízes, tá? Então hoje o que eu vou falar para vocês é sobre o extra. Então a semana passada eu fiz uma sequência aí de dispositivos falando desde o interradicular até chegar no extra, e agora nós vamos começar a falar do extra. Então essa semana é só extraradicular. Mas muita gente acha que extraradicular é só IZC e buccal shell, você vai ver que não. Existem outros extrarradiculares também que eu vou mostrar para vocês. Então hoje o primeiro dessa sequência é o IZC, tá? Que não vai ter uma aula só, vão ter várias, vão ter outras lives também que eu vou fazer. Então é uma sequência que eu espero que todos acompanhem do IZC. O que quer dizer IZC? Então vamos lá, vamos começar a mostrar aqui um pouquinho de slide. Então vou mostrar mais um slide que é do professor Chang, que é realmente demonstrando o que é realmente o IZC. Então, vamos lá. É isso aqui, ó. IZC é a crista do infrazigomático, tá? Como vocês estão vendo aqui, ó. I de infra, Z de zigomático e C de crista. Então é a crista do infrazigomático. É exatamente isso aqui, ó. É a crista do infrazigomático. Então quando nós falamos de IZC, nós falamos exatamente disso, ó, de um dispositivo que é colocado fora das raízes, tá? Ele é colocado fora. Então assim, primeiro eu vou falar para vocês por que eu gosto de falar que é extraradicular, tá? Porque hoje nós temos várias classificações aí. Então vamos começar primeiro a entender um pouquinho a nomenclatura. Hoje existem duas nomenclaturas para esse tipo de dispositivos. Eles podem ser chamados de extra-alveolares, que vocês vão ver muito, que é muito comum ser chamado, ou extra-radicular. Eu particularmente gosto mais do extra-radicular, por quê? Porque praticamente todas as vezes que nós vamos começar a instalação, nós iniciamos a instalação próximo ao dente, tá? Então como vocês podem ver nessa figura aqui, ó, ele tá em área de alvéolo ainda. Tá? Então ele está na área alveolar. Então esse daqui não é um extra alveolar, tá? Ele está extra-radicular, ele está fora da região das raízes. Então hoje, se nós utilizarmos a nomenclatura extra-radicular ou extra-alveolar, vocês vão ver que é muito, assim, muito semelhante às duas, e você pode usar as duas. São nomenclaturas para dizerem que você está trabalhando fora da área das raízes, ou seja, o dispositivo ele não está entre as raízes. Então essa é a principal nomenclatura, de você trabalhar com um dispositivo que não está entre as raízes. Tá? Essa seria a nomenclatura mais certa. Mas aí acaba usando o extra-radicular, extra-alveolar, tá? Então é só a questão de um professor ou outro acabar usando nomenclaturas diferentes, tá? Então o IZC, ele é um extra-radicular, ou seja, ele não está entre as raízes, ele está fora das raízes, fora da região das raízes. O IZC, ele foi criado pelos taiwaneses, né, basicamente pelo professor Chris Chang, professor John Lin, professor Eric Liol. Tanto é que o primeiro IZC, que eu vou dar a nomenclatura da classificação daqui a pouco para vocês, ele foi feito entre o segundo pré e o primeiro molar. E ele foi classificado como IZC convencional, tá? Depois foi passado para uma nomenclatura que foi chamado de Liol, tá? Liol's IZC, tá? Que é quando é colocado entre sexto, tá? Entre quinto e sexto, ou seja, entre segundo pré e primeiro molar. Depois vieram outras classificações. Aí veio o IZC modificado, que ele foi colocado entre 6 e 7, que aí foi chamado Liol's, tá? IZC, que é colocado entre 6 e 7. Então, o 5 e o 6 é do Eric Liol, tá?
E o 6 e 7 é do professor John Lin, tá? Que são duas classificações aí. Para facilitar, ele dividiu em duas partes. O professor John Lin publicou um artigo onde ele classificou IZC6 e IZC7, onde o IZC6 é entre segundo pré e primeiro molar, e o IZC7 é entre primeiro molar e segundo, então entre esses dentes. Então essa é a classificação que foi feita para ser mais fácil a comunicação, tá? Só que assim, o que acontece? Os orientais, eles têm uma diferença tanto de biotipo quanto de osso dos ocidentais. Então, por muitas vezes você tenta replicar uma instalação de IZC que é feita pelos orientais nos ocidentais, fica muito difícil, porque você vai perceber que você tem uma quantidade de osso menor. Então essa foi uma das grandes dificuldades que eu tive no início. Então quando eu comecei a trabalhar com IZC, o que acontecia? Eu via que a região que era preconizada pelos taiwaneses era diferente da nossa região. Por quê? Porque a região que eles preconizavam, eles tinham osso e nós não tínhamos. Então nós começamos a alterar essa instalação. Começamos a colocar mais a região do 7. Então hoje nós colocamos basicamente 90% dos casos lá na região 7, ou seja, numa região mais posterior, que é uma região que normalmente você vai ter mais osso, então é mais fácil a instalação. Agora, quando eu falo de ZC, eu falo o seguinte, que às vezes a gente vê a nomenclatura, né, fala assim, tá, é a crista inferior do zigomático. Só que hoje, por muitas vezes, nós não colocamos mais na crista inferior do zigomático, nós colocamos na parte mais superior do zigomático. Então hoje a gente fala que é um IZC baixo, um IZC alto. Só que na verdade o IZC alto não é muito um IZC, a gente só usa essa classificação. Mas se você for ver anatomicamente, ele já não está mais na parte baixa do IZC, ele já está na parte média. Então a classificação nós utilizamos ainda como IZC, mas por muitas vezes já não é a crista inferior do zigomático. Tá? Amanhã, para quem estiver acompanhando, eu vou falar sobre instalação e eu vou mostrar para vocês, ó, no modelo, tá, como que a gente faz a instalação do IZC. Então isso vai ser amanhã a instalação. Hoje eu estou dando os conceitos para vocês, por quê? Porque amanhã vai ficar muito mais fácil de eu explicar, tá? Mostrar para vocês aonde o IZC6, aonde o IZC7, qual que é o IZC baixo, qual que é o IZC alto. Então isso daí é extremamente interessante porque na hora de você fazer a instalação, você vai ter que fazer uma palpação e você vai identificar se você vai fazer o IZC mais baixo ou o IZC alto. Então aqui, vou mostrar para vocês a classificação. Então, ó, o IZC6 é isso aqui, ó, entre 5 e 6. E o IZC7 é esse aqui, ó, entre 6 e 7. Então essa é a classificação que foi publicada pelo professor John Lin, tá? Para poder mostrar a diferença entre o 6, tá, e o 7. E isso fica muito mais fácil para nós conversarmos, porque eu posso falar para vocês que o IZC6 hoje eu uso muito pouco, tá? Eu uso muito pouco, casos específicos. O IZC7 é a grande maioria. E olha que interessante, quando eu comecei a fazer IZC, eu trabalhava muito com o dispositivo 2x12, onde eu já expliquei para vocês que eu uso a classificação internacional, que ele tem 12 total transmucoso mais rosca. E desses transmucoso mais rosca, eu trabalhava com 10 de rosca e 2 de transmucoso. Trabalhei por alguns anos assim, porque foi assim que eu aprendi em Taiwan com o professor Chris Chang. E nós começamos a utilizar isso por muito tempo. Só que nós percebemos o seguinte, que esses 2, tá, de transmucoso e 2 de rosca não era interessante para os nossos pacientes. Por quê? Tinha muita rosca exposta. Então, por muitos anos, tá, nós fizemos dessa forma e nós tivemos rosca exposta em muitos casos. E o que acontece? Quando você tem rosca exposta, você acaba aumentando o seu índice de insucesso. E por que você aumenta o seu índice de insucesso? Porque quando você deixa a rosca exposta,
você tem mais um acúmulo de biofilme. Então aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Isso aqui é um IZC. Se vocês observarem, ó, nós temos aqui, ó, deixa eu pegar o meu, calma aí, deixa eu pegar uma chavinha aqui para mostrar para vocês. Nós temos, calma aí. Nós temos aqui, ó, essa área aqui, ó, é rosca exposta, tá? Então você tem transmucoso, que é essa área, ó, daqui até aqui, rosca, tá? Começando a rosca, e aqui é rosca. O que acontece? Quando você deixa dessa forma, você aumenta muito o acúmulo do biofilme e você, consequentemente, vai ter uma chance muito maior de você perder esse dispositivo. Então, o interessante hoje é nós colocarmos no dispositivo, qualquer dispositivo, e não deixar a rosca exposta. Então, esse foi foi quando nós começamos a trabalhar com os dispositivos. Então, acabava ficando com essa rosca exposta, coisa que nós não fazemos hoje. Então, hoje, o que nós preconizamos? Nós preconizamos, na hora de fazer qualquer tipo de instalação, deixar a rosca totalmente para dentro. Agora, como que a gente faz isso daí e deixa o transmucoso totalmente na mucosa, sem deixar rosca para o meio bucal ou rosca no tecido? Nós temos que trabalhar com um transmucoso mais longo. Então isso é importante, você aumentar o transmucoso. Então quando nós começamos com um transmucoso de 2 e hoje eu trabalho no mínimo, tá, com um transmucoso de 4. Então eu estou trabalhando com 8 de rosca e 4 transmucoso. Isso me dá uma segurança muito maior de que não vai ter acúmulo de biofilme e vai ter uma tendência muito menor de perda do dispositivo. Então sempre quando for instalar, é importante trabalhar com um dispositivo que tenha no mínimo 4 mm de transmucoso. Só que tem que ter outro detalhe. Não adianta você ter 4 mm de transmucoso e ter uma rosca muito grande. Por quê? Essa área, tá, que é a área, o IZC baixo, nós trabalhamos com duas medidas, 2x12 e 2x14, tá? Onde nós temos 8 de rosca e 4 de transmucoso, tá? Ou nós temos 8 de rosca e 6 de transmucoso. Pessoal, anotem isso, que isso é extremamente importante. Por quê? Quando você trabalha com um tamanho muito grande num IZC baixo, o que vai acontecer? Na hora de você instalar, você vai acabar deixando muita área do dispositivo baixa. E o que vai acontecer com isso? Você não vai conseguir fazer a sua mecânica. Ou você acaba instalando muito e você acaba jogando esse parafuso muito dentro do seio, que também não é interessante. Você fazer um apoio bicortical de até 2 milímetros, tá? No máximo 3, dentro do seio não tem problema. Agora, se você colocar um parafuso 5 milímetros no seio, é problemático. Você aumenta a chance de você ter infiltração, você aumenta a chance desse paciente acabar perdendo o dispositivo. Então, o interessante é IZC baixo, tá? Amanhã eu vou mostrar para vocês na prática o que é IZC baixo. Nós vamos trabalhar com o dispositivo de 2x12 ou 2x14. Se nós vamos trabalhar o IZC alto, que é a área que eu já falo para vocês, que já está saindo do infrazigomático, já não é mais infrazigomático. Aí nós vamos trabalhar com uma medida que ele é 17, que nós vamos ter um transmucoso de 9 milímetros, tá? nessa região, e o restante vai ser rosca. Então você vai ter 10 de rosca, 8 de rosca e 9 de transmucoso. Você também pode ter, tá, 10 de rosca e 7 de transmucoso. Tem dois tipos que você pode utilizar. Mas esse de 17 você vai usar pro IZC alto, tá? Só pro alto, você não usa esse daí pro baixo. Então nós temos dois tipos de IZC. IZC 6 e 7. E temos dois tipos de altura, IZC baixo e IZC alto. O alto, quando nós utilizamos? Naquele caso que o paciente, você faz uma tomografia ou faz uma radiografia, você percebe que ele tem um seio baixo e não tem uma quantidade boa de osso. Então nós vamos fazer a opção de fazer o IZC alto. Para fazer o IZC alto, nós vamos qual parafuso? Sempre o mais longo, que é o de 17.
Quanto mais longo, maior tem que ser a espessura do parafuso. Então nós não vamos usar um 2 por 17, nós vamos usar um 2.4 por 17. Então, ó, resumindo, IZC baixo, nós vamos trabalhar com o dispositivo 2 por 12 ou 2 por 14, tá? 2 de diâmetro por 12 de comprimento ou 14. IZC alto, 2.4, ou seja, ele é mais largo, tem um diâmetro mais largo, por altura de 17, ou seja, ele é bem mais alto. O transmucoso, no mínimo 4 milímetros. Então é isso que nós fazemos para qualquer tipo de colocação para IZC ou o buccal shelf, tá? O buccal shelf eu vou falar numa outra aula, vou falar da especificação também, do tamanho exato do buccal shelf. Hoje é basicamente falar do IZC. Então, resumindo, IZC 2 por 12, 2 por 14, baixo, e alto 2.4 por 17. Se nós formos trabalhar no IZC, tá? No IZC baixo, tá? Só usa essas duas medidas. E lembrando, o transmucoso, quanto maior, melhor. Porque se você tem um transmucoso alto, você tem menor acúmulo de bactérias, menor acúmulo de biofilme e maior estabilidade. Então, vou mostrar para vocês aqui, tá? Um outro caso de IZC, ó. Olha como fica um IZC. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como que faz a instalação. Outro caso de IZC, olha como ele fica. Estão vendo? Ele fica bem alto, ó, bem lá em cima. Então vocês vão reparar, vocês vão perguntar para mim, se é um IZC baixo ou um IZC alto? Pessoal, esse é um IZC baixo, tá? Não é um IZC alto ainda. O IZC alto, essa cabeça, ó, essa cabeça, ela fica bem aqui em cima, tá? Então ele é bem mais para baixo aqui, ó, esse daqui, tá? A Elaine. Oi, Elaine, tudo bom? Ela comprou com transmucoso, adorei o transmucoso. Pessoal, quem usa esse transmucoso longo sente muito a diferença. Por quê? Como eu falei, eu trabalhei por muito tempo. Quando eu falo muito tempo, aí eu trabalhei basicamente de 2013 até 2018 só com transmucoso de 2 milímetros. E a hora que a gente começou a utilizar o transmucoso de 4 milímetros, muda completamente, porque ele é muito mais fácil de instalar, ele é muito mais simples. Vou mostrar para vocês aqui uma imagem de um transmucoso longo, só para vocês terem uma ideia de como que ele fica, ó. Eu vou mostrar aqui, calma aí. Vou abrir a imagem aqui. Olha o transmucoso longo, como ele é interessante. Vou colocar aqui, só um minutinho, pessoal. Esse transmucoso longo é de extrema importância, principalmente para o IZC, tá? Porque você tem uma área aqui, ó. Esse é um transmucoso longo, ó. Reparem que você tem 4 milímetros, tá? De transmucoso e você tem 8 de rosca. Deixa eu ver se tá aqui. Olha lá, ó. 4 milímetros e 8 de transmucoso. Estão perguntando aqui, a chave longa de inserção da Datil de contraângulo pode ser em outra empresa? Normalmente não, porque o que acontece? Quando você tem a cabeça normalmente ela é de cada empresa, tá? Então, por exemplo, a cabeça da Datil é octógono, então é da própria empresa essa cabeça. Então você não consegue utilizar em outras. Então, por exemplo, hoje o que você pode reaproveitar? Por exemplo, a chave, essa manopla, você pode utilizar tanto na OBS como na BioRay, que são empresas que são compatíveis, tá? Mas essa parte aqui, onde encaixa o dispositivo, normalmente uma empresa nenhuma encaixa na outra, tá? Você não consegue colocar de uma empresa para outra. Isso não é só da Datil, não. Você pode pegar qualquer empresa, tá? Você pode pegar Morelli, você pode pegar Neodent, você pode pegar Conexão, você pode pegar PecLab, qualquer uma dessas. Uma chave não encaixa na outra, tá? Sempre vai ter uma chave própria para cada dispositivo, porque a cabeça, normalmente as empresas patenteiam a sua cabeça. Então, por exemplo, hoje o octógono ele é patenteado
só para a empresa te usar. Cada um patenteia a sua cabeça para que os outros também não utilizem, entendeu? Então isso é mais comercial. Por isso que uma empresa não consegue utilizar da outra. O que consegue às vezes é a chave, tá? Com essa adaptação. Para nossa, essa haste, ela serve na BioArray, tá? E serve na OBS, que são as que começaram com os dispositivos de ancoragem. Agora essa haste normalmente cada empresa tem a sua, tá? Achei que melhor também a higienização do paciente, a qualidade da mucosa em torno da... Sim, é isso que eu ia mostrar, ó. Isso aqui, ó, é um transmucoso longo, ó. É um transmucoso longo no paciente que já está há quase 3 meses com o dispositivo aqui. Vocês vão perceber, ó, que o transmucoso, você tem uma adaptação aqui, o que eu falo de perfil de emergência. Você cria um perfil de emergência aqui e você não tem inflamação ao redor do dispositivo. Essa é uma das maiores vantagens de se colocar um IZC com transmucoso longo. Então o transmucoso é extremamente importante quando você vai colocar IZC, porque quando você põe um transmucoso longo, você diminui muito esse infiltrado de bactérias, tá? Olha aqui como está, ó. Olha o transmucoso longo. Estão vendo que aqui, ó, a hora que você instala, você tem uma adaptação total do tecido ao redor do transmucoso. Isso faz com que não infiltre bactéria nessa região e você mantenha a saúde desse tecido. Então isso aqui é extremamente importante. Agora voltando ao assunto da altura. Isso aqui, ó, é um baixo ainda. Só que aqui já foi utilizado um 2x14, por quê? Porque ele não está tão baixo, ele está um pouquinho mais. Então assim, dentro do IZC, que é considerado baixo, nós temos aquele que é o tradicional, que a gente usa 2x12, que é o mais baixo, que é na linha mucogingival, e tem um que a gente utiliza até 2 milímetros acima da linha mucogingival, que esse daí nós já utilizamos 2x14. Então, ó, 2x12 na linha mucogingival e o 2x14 até 2 milímetros acima da mucogingival. E se for acima disso, aí já o IZC alto, tá? Aí nós vamos trabalhar com 2x14. Amanhã eu vou mostrar os 3 para vocês, tá? Amanhã eu vou falar da parte da instalação. Então eu vou mostrar no manequim para vocês como a gente faz o IZC baixo, tá? IZC alto. Vou mostrar cada um, tá bem? Hoje era para eu mostrar para vocês a classificação. Por quê? Porque daí amanhã fica mais fácil. Eu falo, IZC o IZC, o Buccal Shelf, a gente tem muito assunto para falar, mas a gente tem que começar desde o básico para vocês entenderem aonde eu posso trabalhar. Quando eu vou usar IZC baixo, quando eu uso IZC alto, tá bem? Quem que é? Samir. Esse que eu uso, Samir, é de aço, tá? Eu só uso basicamente de aço. Ontem eu fiz uma live, até se você quiser, depois vai estar no nosso Telegram, que é o Milani Micheletti. Você pode entrar lá, o de ontem vai estar lá, que tem até um hands-on. E aí eu falo por que eu uso aço. Mas resumindo, por que eu uso aço hoje? Porque em termos de custo, tá, de valores, a diferença do aço para o titânio é muito pouca. Mas em termos de praticidade, tá, para mim o aço é muito mais fácil. Por quê? Tanto o IZC baixo quanto o IZC alto, eu não utilizo lança. Eu coloco a própria ponta do dispositivo como lança. Até na aula de ontem que foi prática, eu mostrei o porquê que eu faço isso e eu coloquei, tá, até numa madeira para vocês verem que ele corta e corta de verdade. Então eu só utilizo o aço. Por quê? Porque para mim é muito mais fácil instalar o aço, porque eu sei que o torque dele é maior, tá? E a instalação dele para mim é muito mais tranquila, porque eu não preciso utilizar lança, nada. E o IZC eu coloco em basicamente 35 segundos, tá? É muito, muito rápido para colocar no IZC. Então, por isso que eu acabo utilizando muito mais o aço do que o titânio. Em termos de custo, antigamente o aço era muito caro. Para vocês terem uma ideia, o primeiro dispositivo eu fui para Taiwan, comprei do professor Chris Chang. Nós pagamos lá na época, em 2013, na faixa de 55 a 60 dólares cada dispositivo, tá? Cada dispositivo. Hoje, tá? Você consegue, se você fosse converter, isso daria o quê? 300 reais basicamente cada um. Que era o que nós pagávamos na época, aí vai 200 e pouco, 250 reais, convertendo na época que nós compramos. Hoje é inviável, você vai falar pagar 250 reais parafuso? Não existe, tá? Agora hoje, por exemplo, a Lativo ela tem um material, que é o aço, e você consegue comprar ele por um valor muito próximo do titânio. Então você vai pagar hoje na faixa de 60 reais um parafuso, tá? Então assim, em comparação com o titânio, é muito próximo. Então em termos de custo-benefício hoje, eu prefiro mais o aço, porque para mim é mais fácil a manipulação, o poder de corte. E quem já trabalhou com os dois,
vê que o corte do aço é muito maior. Tanto é que eu tenho muitos colegas que já utilizaram o titânio, usaram o aço, começaram com aço e depois acabaram migrando para o titânio, porque acabaram que era um pouco mais barato o titânio, e depois, como o preço ficou muito próximo, voltaram para o aço, porque não tem comparação em termos de corte, tá? Então eu até falo para todo mundo, experimentem para vocês verem a diferença do aço titânio, tá bem? Muito obrigado, uma boa semana e nos vemos amanhã aqui no mesmo horário, às 9 horas, tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.